E aí pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser sobre como utilizar a análise de estatísticas do Iramutec em um texto acadêmico de um TCC, artigo ou tese, por exemplo. Eu vou ensinar como fazer a leitura do gráfico gerado pelo programa e como colocar essas informações em um parágrafo para um texto acadêmico. Inserido o corpus textual no programa e selecionada a opção Estatísticas, o Iramutec irá gerar uma nova página com características sobre o corpus analisado e com o diagrama de Zipf. Lembrando que a imagem do diagrama é salva automaticamente em uma pasta criada no seu computador pelo programa, em arquivo PNG. Mas Wagner, o que é esse diagrama de Zipf? Zipf é o sobrenome do linguista George Zipf, criador da lei de Zipf, que estudou a frequência das palavras a partir de estatísticas matemáticas. O diagrama de Zipf apresenta o comportamento das frequências das palavras no corpus, um gráfico que ilustra no eixo vertical y a posição das palavras em ordem decrescente, e no eixo horizontal x as frequências das formas, ambas em escala logarítmica. Posto isso, a leitura do diagrama é bem fácil, basta utilizar a legenda dada pelos pesquisadores e os conhecimentos em funções matemáticas para interpretar as informações geradas pelo Iramutec. No exemplo do vídeo, tem-se um diagrama com valores entre 1 e 500 para ambos os eixos. O eixo Y apresenta as frequências das palavras e o eixo X as frequências das formas, ambas em valores logarítmicos. Iniciando pelo eixo X, verifica-se que existem poucas palavras, representadas pelos 3 pontinhos vermelhos superiores, que se repetem muitas vezes no corpus textual. Já no eixo X, nota-se que uma grande quantidade de palavras aparecem no corpus textual pouquíssimas vezes. Essa leitura é referente ao corpus textual que eu construí para o vídeo, logo, a leitura do corpus textual que você for analisar será totalmente diferente, sendo necessário saber guiar-se pela identificação da relação quantidade de palavras versus frequências no corpus textual. No diagrama de Zipf, temos apenas a informação ou pista sobre o comportamento das palavras no corpus textual, visto que ele não mostra exatamente quais palavras tiveram essas performances. Se você desejar ver quais palavras e suas frequências por formativa e suplementar, dirija-se no Iramutec à aba Total para ter uma visão geral sem distinção de forma. Caso deseje visualizar por formativa e suplementar ou frequência igual a 1, o programa disponibiliza essas opções, classificando as formas também pela classe gramatical. Wagner, como eu coloco todas essas informações no meu artigo, TCC, relatório ou tese? Esse esquema que eu vou apresentar é a minha visão de como utilizar a análise de estatísticas. Caso a sua seja diferente, não tem problema, você pode adaptar da forma que desejar. Eu utilizaria as estatísticas do Iramutec como uma parte introdutória dos resultados da minha pesquisa, para preparar a banca de avaliadores para o que eu ainda vou apresentar. Se você pretende utilizar outras opções do Iramutec para aprofundar os resultados, melhor ainda, pois você contextualiza com as estatísticas e ainda apresenta o programa caso seja o seu primeiro contato com a análise lexical. Com isso em mente, você pode adicionar um parágrafo ou mais parágrafos com as informações do resumo geradas pelas estatísticas antes do diagrama de Zipf. Uma sugestão de texto seria: o programa Iramutec identificou no corpus textual das entrevistas, regimentos ou matérias 3 textos distintos, classificados pelas variáveis A, B e C. E lembrando sempre colocar o tipo de documento que você trabalhou no corpus e citar quantas e quais variáveis foram empregadas na linha de comando do corpus. Nesse contexto, foi apontado o número de ocorrências, isto é, o número de vezes que as palavras aparecem, de 12.513. O software também mostrou que existem 1.306 palavras diferentes no corpus, entre formas ativas e suplementares, denotando um vocabulário diversificado nos discursos analisados. Já as palavras com frequência igual a 1, denominadas número de Apax, consistem em 585, representando 4,68% das ocorrências e 44,79% das palavras identificadas. É importante sempre especificar no seu texto quais classes são ativas e quais classes são suplementares, de acordo com a classe gramatical definida nas propriedades-chave. Por fim, a média de ocorrências por texto no corpus, mediante o cálculo do número de ocorrências dividido pelo número de textos, foi de 4.171. Colocadas as informações do resumo das estatísticas, como parte introdutória, você pode partir para inserir o diagrama de Zipf no seu texto. Lembrando que o título da figura é sempre colocar diagrama de Zipf das entrevistas, regimentos ou matérias, sempre especificando o tipo de documento que você analisou,
pelas estatísticas por meio do corpus textual. Essa imagem, como eu falei anteriormente, é salva automaticamente no seu computador no momento em que você realiza a análise no Iramutec. Lembrando também de colocar embaixo que foi elaborado por você e o ano que isso foi gerado. Uma leitura do diagrama de Zipfer para um texto acadêmico ficaria mais ou menos assim. A figura 1 acima, gerada pelo Iramutec, apresenta o resultado da análise de estatística, também conhecida como análises lexicográficas, resultando no diagrama de Zipfer. O diagrama utiliza a escala logarítmica para identificar a relação entre a frequência de palavras, eixo Y, e a frequência de formas, eixo X. Se você preferir, você pode inserir no parágrafo uma breve apresentação sobre Zipfer. O material das entrevistas, matérias, publicações realizadas, coletadas e reunidas, segundo as informações estatísticas fornecidas pelo programa, mostra um corpus textual no qual há poucas palavras que aparecem nos textos muitas vezes, representadas pelos 3 pontos vermelhos no canto superior esquerdo do eixo Y. E novamente, sempre dizer o tipo de documento que você utilizou no corpus ao longo do texto. Uma justificativa para esse padrão deve-se à presença de preposições, artigos e pronomes relativos indispensáveis na construção de sentenças no português. O eixo X do diagrama aponta que há muitas palavras que apareceram poucas vezes no corpus, identificada pela linha vermelha maior no canto inferior direito da imagem. Essa grande quantidade de palavras pouco frequentes nos textos podem ser decorrentes de vocabulários pouco utilizados, tais como jargões de determinada área, se isso ocorrer, dizer a área se ela tem relação com o tema da sua pesquisa, expressões regionais geográficas, relatar se isso tem relação com o recorte territorial que a sua pesquisa está acontecendo, palavras de origem outra língua e nomes de pessoas, lugares ou profissões, por exemplo. Uma observação muito importante ao inserir os dados do Iramutec em um texto acadêmico é contextualizá-los e complementá-los para que eles não fiquem soltos e quem for ler não pense que você apenas utilizou o programa, pegou as figuras e dados e jogou no texto sem realizar uma interpretação aprofundada que se relacione com os objetivos traçados. Outro ponto para reforçar é que o intuito do vídeo é fornecer uma base para o uso desta função do Iramutec nas produções acadêmicas de vocês. Então, ao criar o texto de vocês, sempre utilize suas próprias palavras e conhecimento para evitar plágio. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo e qualquer dúvida, utilize os comentários que eu irei respondê-los. Até mais!